Boa noite, irmãos, boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos, principalmente os nossos convidados. Sejam cordialmente abraçados. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor. Primeiro eu vou contar uma história para os irmãos. Essa é a história de um alpinista. Conta que essa é só uma história ilustrativa, tá? Conta que um alpinista queria bater um recorde, queria ir para o Guinness Book, faturar aquele $1 milhão lá, que até eu acho que gostaria, mas não vou escalar nenhuma montanha. E ele estava desesperado para bater esse recorde. Era uma montanha altíssima e ele se preparou muito tempo. E como ele queria glória só para ele, então ele resolveu subir sozinho, sem os seus companheiros. E durante a subida, ele não quis acampar. Ele falou: não, eu vou subir logo, que eu vou bater o recorde não só da altura, mas também da velocidade. E foi subindo. Ele não quis acampar já no final, porque estava no fim. Ele falou: vou subir, vou terminar. E estava ficando muito escuro. E quando ele estava chegando no fim da subida, ficou realmente, a noite caiu, estava muito escuro, não tinha estrelas, era treva pura, visibilidade zero, né? As estrelas estavam encobertas, a lua também, né? Não tinha nada e fazia muito, muito frio. E daquele lado da montanha era muito escuro, não dava para ver nada. E ele subia por um caminho estreito, e já estava a poucos metros do topo. De repente ele escorregou, e ele estava muito, muito alto. E ele começou a cair a uma velocidade espantosa. E naqueles breves momentos, quando ele caía, ele começou a pensar nas coisas da vida dele, né? No que ele fez pela vida. Passava tudo pela sua cabeça, tudo pela sua mente. Quando a morte era certa para ele, de repente, um fortíssimo solavanco. A corda que ele tinha preso na cintura, né, ficou enroscada em umas pedras e ele não se esborrachou no chão, ele ficou preso pela corda. Ele estava amarrado e lá ele ficou dependurado. Tudo escuro, um momento de solidão, muito silêncio. Não havia nada que ele pudesse fazer. O que ele fez então? Falou: vou clamar a Deus. E clamou a Deus. Ó Senhor, salva-me, disse ele. E de repente ele ouviu uma voz. E que queres que eu te faça? Respondeu Deus. E o alpinista ficou assim: salva-me, Senhor. E Deus perguntou para ele: crês realmente que eu posso te salvá-lo? Acha que eu posso salvá-lo? E o alpinista respondeu: sim, Senhor, eu creio. Aí Deus falou para ele: então, corte a corda, né? Silêncio profundo. E ele agarrou a corda mais firme. E Deus perguntou para ele: por que duvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Insistiu a voz, né? Corte a corda e verás a glória de Deus. Silêncio, o alpinista não falou nada. Conta a equipe de resgate que no outro dia o encontraram congelado, morto, mas agarrado à corda, a 2 metros do chão. Então, a pergunta para nós é: será que nós somos igual ao personagem dessa história com a nossa fé? Será que a nossa fé é igual a dele? Nós vamos abrir o livro de Atos e vamos ver uma outra história de fé. Atos 8, eu quero ler para os irmãos. É um texto bastante comprido, de 26 a 39. Atos 8, 26 a 39. Um anjo do Senhor
disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem na Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: se você crê, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém. Bom, esse também é um texto que fala de fé. É um texto muito rico. Ele nos dá muitas lições que nós podemos ver aqui, né? Mas hoje nós queremos verificar apenas então somente 4 lições. 4 lições nós vamos ver. A primeira: quem era o homem e o que procurava. Nós sabemos, nós vimos, conseguimos ver facilmente na Escritura que ele era um homem rico, que ele era um homem importante em seu país, ele era mordomo-mor, cuidava dos tesouros da rainha, né? E com certeza ele vivia num lugar confortável, tinha o cargo de superintendente dos tesouros, tinha com certeza pessoas ao seu comando. Mas uma coisa nós podemos ver também: ele temia a Deus. Deus já tinha buscado ele com o seu amor, porque ele já temia a Deus, e ele tinha ido a Israel, ele atravessou uma grande distância, né, para adorar em Jerusalém, né? E não foi uma distância curta, não. Ele não pegou o Pajero Full dele para ir, não. Ele foi de carroça, uma carroça melhorada, mas carroça, né? Então ele atravessou uma grande distância e ele foi buscar a Deus. Então ele procurou Deus. Ele não ficou sentado no trono dele lá no rico palácio, junto com a rainha, não, cuidando, só contando dinheiro. Ele andou, ele foi buscar a Deus. Vamos ver um outro ponto. Como ele procurava, nós já falamos, né, que ele procurou conhecer Deus. Ele foi lá falar com os homens. Lá ele não achou Deus, porque ele voltou, ele estava lendo o livro, ele não
tinha entendido ainda o livro a mensagem de Deus para ele, porque ele fala para o profeta que ele, como posso entender se alguém não me explicar? Então ele procurou com diligência. E na palavra de Deus, em Mateus 7, diz que aquele que procura acha, aquele que bate, a porta vai ser aberta, aquele que busca, aquele encontra. Então Deus, também obedecendo essa palavra, o anjo, cumprindo essa palavra aqui, mandou Filipe, tá, para abrir a escritura para aquele homem que buscou a Deus com diligência, num tempo de dificuldade. Não era um tempo muito simples. Da Etiópia até Jerusalém são mais ou menos 2.000 quilômetros. Não é pouco o tempo que ele andou para adorar, não. E mais um ponto, qual a atitude desse homem frente àquilo que ele encontrou? O que ele faz? Nós sabemos, nós já comentamos que ele estava lendo o livro, nós vimos que ele estava lendo o livro de Isaías. Nós vimos que ele também não entendeu. Ele não entendeu porque a Bíblia era só um pedacinho. Hoje nós temos a palavra de Deus completa a palavra de Deus aqui. Então é muito mais fácil do que você pegar só um trechinho e ler. É muito difícil de compreender naquele tempo. Hoje é muito mais fácil para nós, mas naquela época não era assim, Então precisava de alguém para explicar, e ele ganhou esse presente de Deus. A palavra de Deus foi aberta a ele. Primeiro Deus o constrangeu e ele veio até Jerusalém, e depois Filipe foi até ele e abriu a palavra de Deus para ele. Então o eunuco passou a conhecer a verdade. E essa verdade trouxe fé para o coração desse homem. E essa fé fez esse homem tomar uma atitude. O que foi? Ele procurou batizar. Então a fé dele demonstra uma ação. Não é uma fé morta, não é uma fé que age, é uma fé que obedece a Deus. Não é uma fé que fica prostrada em cima do sofá. Não, é uma fé que move, é uma fé que, é igual o Tiago fala, uma fé viva. E podemos ver também, em quarto, qual a atitude de Filipe. Filipe é para nós um exemplo de servo. Quando o Senhor fala com ele, lá o anjo do Senhor, ele não ficou naquela enroloterapia que a gente sabe, não. Nem ficou fazendo muito planejamento. Ele atendeu prontamente as ordens do Senhor. O Senhor disse, vá, e ele levantou e foi. Foi isso que ele fez. Vai e pregue. Ele correu a corrida da fé, sem demora, sem rodeios. Ele obedeceu. O resultado da sua obediência nós vimos. O resultado da sua obediência foi a salvação daquele homem. Essa foi o resultado da obediência dele. E também foi a glória para Jesus. Jesus foi glorificado através da obediência de Filipe. Quando nós obedecemos a Deus, nós damos glória, nós estamos glorificando o nosso Salvador. Todas as vezes que nós agimos em obediência, é glória para Deus. Então, o que podemos tirar de prático dessa história para nossas vidas? O que podemos tirar de prático? Primeiro, a fé legítima, ela é mais do que palavras, Ela precisa ser mais do que palavra. Uma outra coisa, o próprio Senhor Jesus falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, são só verbalizações,
entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé, ou não poderemos ver as maravilhas de Deus. Jesus, nós conhecemos a Escritura, nós sabemos que Jesus multiplicava pães, Jesus curava enfermos, Jesus libertava endemoniados, andava sobre as águas. Os discípulos dele faziam também essas coisas com muita simplicidade. Mas isso, será que é possível hoje? Com certeza seria possível, se a gente voltasse à fé como tinham antigamente, sabe? As pessoas hoje estão muito preocupadas com religiosidade, com coisas ligadas aos rituais religiosos. Estão esquecendo de que Cristo vai voltar, e muito em breve. Mas para ele voltar, a noiva tem que estar pronta. Nós sabemos disso. A noiva precisa estar pronta. E quem é a noiva? A noiva é a igreja. E a igreja só vai ficar pronta através do mover da nossa fé. Aí sim, a igreja só vai estar pronta para receber Jesus através da fé de cada um de nós. A nossa fé é que aprontará a igreja. E não existe merecimento em nós para essa fé. É Deus quem faz tudo. E a graça de Deus só é movimentada através da nossa fé. A manifestação da graça de Deus é movida pela nossa fé. Então, precisamos desenvolver a nossa fé, né? Agora, precisamos desenvolver a nossa fé. A fé é a coroa do servo. A fé, ela move montanhas. A fé cura. A fé liberta. A fé faz prosperar. Nós podemos desenvolver a nossa fé aprendendo a, primeiro, ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10, 17. A Bíblia é a origem da fé. A fé vem de Deus, que é o autor e consumador da fé. Devemos seguir o exemplo, sabe, que a Bíblia tem deixado para nós. O exemplo da vida desse eunuco. Ele atravessou muita coisa, ele atravessou 2.000 quilômetros de deserto para procurar a Deus. E nós não temos coragem de fazer uma leitura comum da palavra de Deus. Ele foi procurar o Salvador. A fé nos é transmitida através da palavra. Precisamos ouvir a palavra. Quando nós entendemos, nós recebemos a fé. A fé de Bartimeu, quem não lembra daquele cego que foi curado lá em Jericó, lá nas proximidades de Jericó? A fé de Bartimeu e de tantos outros veio pelo ouvir. Ouviu falar de Jesus. Quando a mulher samaritana falou ao povo dela que tinha encontrado Jesus lá no poço, eles creram primeiro porque a mulher falou. Mas depois, em João 4,42, está escrito: dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4,42. No mundo atual, nós sabemos que ouvir é difícil. A gente está sempre cheio de compromisso, né? As pessoas estão sempre conectadas, todos têm celular, né? Recebendo mensagem toda hora, né? Então prestar atenção em alguém não é tarefa fácil, né? As conexões digitais, conexão com a televisão,
né? Está roubando o nosso tempo de convívio com as pessoas, né? Convívio pessoal, né? Roubando as nossas vidas também. É tempo, muitas vezes, jogado no lixo, ou no lixo eletrônico, se é que eu posso dizer assim. Você tem dedicado tempo para ouvir a pregação? Para ouvir uma pregação? Para ler um texto da Palavra de Deus? Ou é só domingo à noite? Você tem estado aberto a ouvir, mas não só com os ouvidos, também ouvir com o seu sentimento, com o seu coração? Escute atentamente a Palavra de Deus e receba fé. Nós já vimos que nós precisamos, nós precisamos ouvir, né? Também, além de ouvir, nós precisamos falar, né? Nós precisamos verbalizar a nossa fé. O que eu creio, né? Está escrito em Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo, que se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que disser lhe será feito. Está em Marcos 23, Jesus disse isso. Jesus, quando via alguém, mesmo precisando de cura física, ele fazia o seguinte, ele perguntava para a pessoa: o que queres que eu te faça? O Senhor queria ouvir, né? Ouvir primeiro sobre a fé da pessoa. Você acredita? O que queres que eu te faça? Somente depois da resposta é que Jesus, através do Pai, realizava o milagre que essa pessoa desejava. Quando Jesus curou o centurião, quem se lembra da cura do centurião aí? Muitos já leram esse trecho. O centurião disse, quando Jesus já estava pronto para ir na casa dele, já estava saindo para ir, ele disse: Senhor, apenas uma palavra, e o meu servo, é o servo do centurião lá, apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então o que ele ganhou? Ele ganhou não só o milagre, mas ele ganhou também um elogio do Salvador por tamanha fé. Tamanha fé. Você tem declarado a alguém o que acredita? O que você acredita? Você tem declarado? Tem testemunhado da sua fé? Se tem testemunhado, que testemunho você está dando, né? Qual a qualidade desse testemunho? Então nós, em seguida, praticar. Nós ouvimos, nós verbalizamos, e se nós verbalizamos e não praticamos, aí nós não confirmamos aquilo que nós cremos, né? Em Tiago 1,22, pode só deixar, irmãos, porque senão eu só vou ler para os irmãos. Tiago 1,22, está escrito: e sedes praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1,22. Além de ouvir para alimentar a fé e falar para confirmar o que cremos, é preciso praticar a palavra de Deus. Aí nós vamos ter certeza que a palavra de Deus é taco nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. Vamos confirmar aquilo que está escrito em Hebreus 4,12. Em várias pessoas na Bíblia, Jesus condicionou o milagre à prática da obediência. Um exemplo foi aquele cego que ele passou lodo nos olhos e falou: vai lá no tanque de Siloé e lave-se. E o cego falou assim:
Siloé fica lá do outro lado da cidade. Eu vou lavar ali naquela torneira ali mesmo. Né? Não foi isso que ele fez. Ele foi lá e obedeceu a Jesus. Ele obedeceu a palavra do Senhor. Aí, quando ele obedeceu a palavra de Deus, os seus olhos foram abertos. Né? Ele cumpriu a ordem do Senhor. Ele cumpriu aquilo que o Senhor determinou. E os olhos deles foram abertos. Sabe, uma outra coisa que acontece muito hoje é que nós esquecemos daquilo que prometemos. Né? Jesus não esqueceu. Deus prometeu mandar um Salvador para nós, né? Nas Escrituras tem muitas promessas e ele cumpriu há 2 anos. Cristo veio e morreu por nós. Nós já temos facilidade de tratar e não cumprir. Né? Hoje, então, né, quem que não já teve uma promessa quebrada? As pessoas prometem e não cumprem. Na época de Cristo, não era assim. A pessoa falava, tinha que cumprir, porque senão isso implicava em punição bastante severa. Você cumpre o que promete, isso também é honrar a Deus. Né? Você está precisa dar testemunho com isso também. Você vive aquilo que fala? Vive aquilo que crê? Ou fala uma coisa e faz outra totalmente diferente? Precisamos prestar atenção nisso também. George Miller foi um camarada que viveu há 60 anos. Ele cuidou de um orfanato na Inglaterra. E durante a guerra, ele não teve nenhum vidro do orfanato dele quebrado. E ele não pedia as coisas para as pessoas. Ele pedia diretamente para Deus. E nunca lhe faltou recurso para cuidar dessas crianças que estavam no seu orfanato. Ele nos deixou uma lição e um trocadilho. O início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Tudo que você diz, você crê? O justo viverá pela fé. Nós sabemos que, só concluindo, nós sabemos que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nossa fé precisa ser provada para ser aprovada. Também quando nós estamos falando nas nossas vidas práticas, né? Às vezes dando testemunho, tem muitas pessoas que não acreditam e estão prestando atenção. Aí quando nós praticamos aquilo que estamos falando, né? Aquilo que estamos verbalizando, e nós vamos lá e praticamos aquilo, aí nós damos bom testemunho. Aí essa pessoa vai, né, pensar, falar, olha, pelo menos essa fé ensina essa pessoa a coisa que realmente precisa ser feita. Se ela vai crer, talvez, mas que bom testemunho você está tendo. A fé precisa ser trabalhada para não ser atrofiada. Você tem desenvolvido sua fé? Que tipo de testemunho de fé você tem dado? No trabalho, na escola, na família? Nós praticamos a nossa fé quando dizemos não para um pecado, sabe? Não para pecado, a favor daquilo que a gente crê. Nós praticamos a nossa fé no exercício do perdão na nossa casa, do perdão, da mansidão, sabe? Mansidão no trânsito, não fúria no trânsito, né? Da fidelidade, do amor. Não se acomode, ouça a palavra, fale da palavra e pratique a sua fé. Uma maneira de medir a fé, irmãos, não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Amém.